Olá, meus caros e nobres alunos, sejam bem-vindos a esse segmento do curso em que nós trataremos da comparação de sequências moleculares. Em biologia, isso tem um nome. Eu trabalho, ao comparar sequências moleculares, se eu estiver comparando duas sequências, a gente chama de alinhamento par a par, e várias, alinhamento múltiplo. Comparar sequências em biologia, é um pouco diferente do que comparar sequências de caracteres em geral, Eu tenho que levar em conta certos aspectos que são muito caros à biologia. No caso, aqui, qual que é a ideia? Imagina que eu tenho uma proteína, que é uma sequência de resíduos de aminoácidos, cuja função é desconhecida. Essa proteína para mim é desconhecida. Eu vou buscar num banco de dados, vou comparar essa sequência com outras que estão presentes no banco de dados, e que já tem eventualmente a função descrita, e vou poder inferir a função dessa proteína que eu não conheço. Isso é baseado, no seguinte paradigma. Se essa sequência de caracteres primária, que a gente chama de sequência primária, ela é similar a uma outra, significa que ela tem uma estrutura tridimensional que também é bem similar. Significa, então, que a função exercida por essa proteína também vai ser similar a essa função da proteína que eu encontrei no banco de dados. Observem, que aqui, nós temos um dos aspectos, já falei isso para vocês, mais fantásticos dessa biologia moderna, dessa bioinformática. Assim, nós temos vários e vários bancos de dados interessantes, em franco desenvolvimento. Normalmente, quando você publica alguma coisa a respeito de uma sequência molecular, você tem que depositá-la para que ela fique pública. Esses bancos de dados, em geral, são todos públicos, a maioria, e eu tenho possibilidade, inclusive, espelhá-los no meu ambiente. Olha, não tem experimento mais barato, mais poderoso, mais rico do que pesquisa em bancos de dados para essa biologia que a gente está trabalhando aqui. Sem dúvida, é um experimento muito barato. Eu não preciso de reagentes, não preciso de um laboratório sofisticado, eu não preciso de habilidade manual para fazer meu experimento e posso ter resultados muito, mas muito interessantes mesmo. Nesse segmento do curso, o que nós faremos então? Pesquisar se uma dada proteína, se uma dada sequência molecular é parecida, as que são parecidas, esse parecido a gente vai definir com precisão daqui a pouco, com aquelas que estão no banco de dados, em que eventualmente eu tenho muita informação sobre elas, a gente sabe fazer isso. Aquele Vector Space Model que a gente fez recupera. Agora, uma vez recuperado, eu gostaria de comparar essas sequências. Aí eu quero ver assim, por que eu estou dizendo que essas duas sequências são parecidas? Muito bem. Aqui entra um aspecto crucial, e talvez foi a primeira vez que o pessoal da ciência da computação deve ter sido chamada para agir na biologia, Como que você vai comparar essas duas sequências? A comparação de duas sequências moleculares
é bem assim, é bem diferente da comparação de duas sequências quaisquer, assim, na ciência da computação. Eu tenho que levar em conta certos aspectos que são muito caros aos biólogos. Por exemplo, eu chegar com duas sequências moleculares. O que é uma sequência molecular em biologia? São sequências descritas em dois tipos de alfabeto. Ou você tem uma sequência descritas num alfabeto de 4 letras, que são sequências de nucleotídeos lá do DNA, ou você tem sequências já de uma proteína, né, que é escrita no alfabeto de 20 letras. Muito bem. Se eu fizer aquela comparação trivial de pegar, ver o que está na primeira posição de uma com a primeira posição de outra, a segunda de uma com a segunda de outra, e assim sucessivamente na sequência, eventualmente eu vou obter um resultado que não interessa, né? Eu tenho que levar em consideração um paradigma que é muito importante na biologia. Toda duplicação, a duplicação eventualmente pode conter erros, e esses erros podem movimentar a máquina da evolução, e eventualmente eu tenho coisas, né, que com pequenas alterações de uma sequência para outra, por exemplo, uma certa deleção, uma certa troca de uma letra, etc., eu tenho outra sequência com muitas coisas iguais, né? Muitas coisas iguais e umas pequenas alterações no meio delas, né? Intercalada delas, né? Então eu tenho que levar em conta processos biológicos para fazer essa comparação, né? E eventualmente com uma inserção, né, de um certo caráter numa sequência, deleção de um outro, etc., eu consigo enxergar uma similaridade que essa forma que eu disse no início, uma comparação direta, não enxergaria. Existem, né, bons e robustos algoritmos para se fazer isso, heurísticas interessantes, que você obtém resultados muito rápidos. Nós sabemos recuperar, né, ir lá buscar a sequência que eu tenho certeza que ela vai ter alta similaridade. A gente já fez a gente tem um artigo publicado, né, em que a gente compara esses métodos usados em máquina de busca em contextos, né, de sequências moleculares em biologia. É incrível, os resultados, né, são praticamente os mesmos. De 10 similaridades mais similares, 7 a gente empata, né? Tem poucas alterações, né, nesses resultados, né? Mas aqui a gente quer ver, enxergar por que essas duas sequências são similares. E a gente faz isso a partir de um nome, os biólogos chamam isso de alinhar duas sequências. Então, vou alinhar duas sequências, vou colocar uma sobre a outra e ver quais são os processos evolutivos pelos quais eu consigo transformar a sequência 1 numa sequência 2, numa sequência S1, numa sequência S2. Esse processo se chama alinhamento para par, e existe um algoritmo muito antigo que foi descoberto há mais de 30 ou 40 anos, não tenho certeza, né, que é muito robusto e que depois, né, a gente consegue, né, hoje, né, colocá-los num conceito de ciência da computação como um algoritmo de programação dinâmica, né? A gente consegue, que é uma técnica oriunda da otimização, né, em que você consegue interpretar esses algoritmos, pelo menos num contexto mais geral. Qual que é o objetivo aqui, então, né?
nós vamos comentar. Esse é um dos alinhamentos de sequências, né? Seja entre duas ou um conjunto, né, que eu quero enxergar, né, um processo mais geral agindo em todas, num conjunto maior ou duas a duas, par a par, né, nós vamos tratar aqui dos algoritmos que fazem isso. Como falei para vocês já em outras oportunidades, esses algoritmos são muito triviais, são muito simples. E aqui eu vou usar um pouco, né, o contexto da programação dinâmica para fazer isso, pelo menos para explicá-los, né? Como que eu faço esse alinhamento par a par. O alinhamento múltiplo, ele poderia ser imaginado, né, como um alinhamento múltiplo mesmo, mas não é prático fazer isso. Normalmente a gente monta, vocês vão ver aqui, né, uma árvore, né, e a partir dessa árvore a gente vai buscando alterações para obter esse alinhamento múltiplo. Né, mas tudo se passa, pelo menos no princípio, com alinhamento par a par, todo mundo contra todo mundo, né, obtendo aí uma certa matriz, que no caso, né, mais usual aqui não é matriz de distâncias, é uma matriz de similaridade. Topologicamente falando, distância não é similaridade, né? Você tem duas coisas próximas, a distância é pequena. O valor, o número que se associa é pequeno. Agora, em termos de similaridade, você tem duas coisas próximas quando a medida de similaridade é alta. Né? Os conceitos topologicamente são diferentes. Em matemática a gente não pode confundir isso. Né? Duas entidades no espaço estão próximas se a distância topológica entre eles é baixa e não similar, né? Não tem nada disso. Eu posso tentar fazer uma medida aí de similaridade, transformar isso em distância, não sei, né, como fazer isso, né? Mas a princípio as relações aí são inversas, né? Quanto mais similar, maior o número, menor a distância, outro tipo de métrica. Mas então, esse aspecto, né, é interessante a gente ver esses tipos de algoritmos, né? Eu acho que tem assim 3 pilares que todo curso de informática tem que ter, né? Um dos pilares você tem que ver alinhamento de sequências, o outro enovelamento de proteínas, falar alguma coisa sobre isso, e um outro filogenia, né? Os algoritmos básicos para fazer isso tudo, né? Cada um desses tópicos aí são algoritmos muito simples, assim, não adianta, não adianta querer sofisticar porque eles são simples mesmo, né? Vocês vão ver aqui, né, como que é meio tipo de brincadeira, né, fazer um alinhamento. Bom, existem vários alinhamentos possíveis, né? E a princípio eu vou imaginar o seguinte: dado duas sequências moleculares, né, eu vou imaginar quais transformações S1 precisaria passar para chegar até a sequência S2. Eu imagino, então, em biologia, como se estivesse operando ali em S1 algum tipo de transformação para chegar no S2. Em computação, a gente diria o seguinte: dado duas sequências S1 e S2, quantas edições, né, eu teria que fazer para chegar a transformar S1 e S2? Quais são essas edições? Troca, né, de caracteres,
deleção de caracteres, inserção de caracteres, né? Em biologia, né, existe um modelo semelhante a esse, né, que seriam essas operações de edição. Quais seriam essas operações? Vocês podem imaginar o seguinte. Bom, eu posso sempre encarar o seguinte: do ponto de vista da computação, o que nós buscamos é fazer operações, entre aspas, de edição para transformar a sequência S1 numa sequência S2. Falando em termos mais biológicos, né, a gente diz não edição, mas a gente fala em mudanças evolutivas. Aqui tem um paradigma, né? Sempre que eu tenho uma duplicação, né, eu tenho a possibilidade de acarretar algum erro, né, nessa duplicação. E aí ocorrem os processos evolutivos. Biologicamente, a gente caracteriza essas operações como substituição, né? Uma dada letra do alfabeto, que para nós pode ser tanto um nucleotídeo, né? Imagina que minha sequência pode estar escrita no alfabeto de 4 letras, então seriam nucleotídeos, ou então um alfabeto de 20 letras, que seria resíduos de aminoácidos. Uma substituição, por exemplo, nessa primeira sequência, o G foi substituído pelo C. Uma inserção, né? Eu abro, como se eu abrisse um espaço na sequência e fizesse uma inserção de uma letra, né? Ou um nucleotídeo, um resíduo de aminoácido. E uma deleção, né, eu estaria retirando. Então, eu tenho essas 3 operações, né? Uma inserção em uma corresponde a uma deleção na outra. Então, normalmente a gente costuma falar, né, que quando eu estou comparando as duas sequências, está ocorrendo em DEL uma inserção seguida de uma deleção, por exemplo. Bom, então a ideia é a seguinte, né? Dado um alinhamento, né, em que eu estou transformando a sequência S1 numa sequência S2, a ideia, né, é eu fazer umas contas, quanto que custa isto, né? Se eu estivesse trabalhando com operações de edição e tivesse arbitrado um custo, por exemplo, para substituição, que seria o mismatch, um custo para o match, que poderia ser 0, vamos supor 0, caso eu estivesse, o termo alinhar vem do seguinte: eu escrevo a sequência S1 em cima e as transformações pelas quais vai passar a S1 para obter S2. E escrevo o alinhamento do S2 embaixo, né? Eu posso ter, por exemplo, os matches, eu posso arbitrar, né, que o custo de transformar o S1 em S2 vai ser uma soma que eu vou fazer comparando caráter a caráter do alinhamento S1 com S2. Se por acaso eu tiver um mismatch, né, eu posso arbitrar, né, que esse mismatch vai custar 1. Se eu tiver um match, ou seja, o caráter de S1 foi igual ao caráter de S2, 0. E até lá, né, deleção ou inserção, eu vou cobrar. Eu vou cobrar, sei lá, 1, 2, eu tenho lá uma matriz de custos para fazer isso. Mas, né, em biologia não se faz isso, né? Eu levo em conta
o contexto biológico, pelo menos no caso, né, das substituições. Eu vou imaginar o seguinte: existem substituições que penalizam menos do que outras. São mais fáceis de serem obtidas por causa das características dos resíduos ou nucleotídeos que eu estiver comparando. Vamos pegar o caso, por exemplo, do nucleotídeo. Né? Se eu estivesse trabalhando com custos, né, que eu penalizaria, né, o quanto eu tivesse uma transversão, que são essas setas aí em vermelho. Se por acaso eu tivesse comparando duas letras, uma que está em cima e outra que está embaixo, e correspondesse, no caso dos nucleotídeos, a uma transversão, uma seta vermelha, eu estaria penalizando de uma forma. Se por acaso fosse uma transição, que são as setinhas azuis, seria mais suave a penalização. As pessoas trabalham, né, com o conceito de score. Né? Se eu tenho um match, eu aumento o score. Se eu tenho um mismatch, eu posso não aumentar muito até diminuir, ou diminuir o score. No caso dos resíduos de aminoácidos, né, isso é mais fácil de ver, né? Eu tenho resíduos que são muito diferentes um do outro, né? Se vocês olharem, por exemplo, nessa primeira coluninha aí, o primeiro e o último, o primeiro resíduo é muito simples, o último, que acho que é um triptofano, se eu não me engano, triptofano, ele é muito maior, ele é bem grande em relação a esse primeiro. Então, vai haver uma penalidade maior, né, se eu tiver olhando o score de duas, se eu tiver essas duas letras aí assim tão díspares nesse caso, né, em função da natureza dos resíduos, né, eu estaria diminuindo o score de similaridade da proteína entre as duas proteínas. Né? Então, né, assim, um exemplo mais claro, se eu pegar a leucina e a isoleucina, né, penaliza menos, mas bem menos mesmo, do que uma cisteína e esse triptofano, que é muito grande, né, para estar presente. Mas no próximo segmento, nós vamos falar um pouco, né, de como que se constrói o que a gente chama de matrizes de substituição. Na verdade, né, imagino no caso dos nucleotídeos, o A passar para C, ou A passar para G, ou A passar para T, eu tenho lá scores diferentes para isso, né? Eu tenho lá penalidades diferentes, né, para cada uma dessas situações. Então, no final das contas, eu vou ter uma matrizinha 4x4, simétrica, né, em que eu meço, né, o score de um alinhamento com o outro, né, quando eu coloco uma sequência em cima e a outra sequência embaixo, vou comparando coluna a coluna do alinhamento, né, e vou ou aumentando o score, ou diminuindo o score, ou se eu estiver trabalhando num outro contexto com custos, né, as edições que eu teria que fazer, os custos que eu teria que considerar. No final, o que eu gostaria? Né, uma sequência, assim, a medida de similaridade da sequência, né, seria obtido com a somatória desses scores, ou o custo,
né, de transformar S1 em S2 seria construído com o custo das transformações que eu estaria fazendo. No próximo segmento, nós vamos tratar um pouco dessas matrizes, falar das matrizes Pan, Blossum, ter uma ideia de como que elas foram construídas e trabalhar com algoritmos simples de alinhamento de sequências, né? Só para dizer que vocês sabem fazer alinhamento de sequências à mão. Nós vamos trabalhar com um algoritmo Needle-Wunsch, né? Mas bem no contexto de programação dinâmica. E uma programação dinâmica é uma técnica de resolver problemas, né, em ciência da computação. E essa vai ser a instância, né? Como que eu alinho duas sequências de uma forma mais barata possível ou assim, se pensasse em custo, como eu transformo S1 S2 com o menor número de transformações possíveis? Ou, né, como que eu alinho duas sequências S1 e S2 de tal forma que para aquelas duas o score fosse o máximo possível? Claro, né, que eu vou buscar o alinhamento, né, que tenha ou um maior score ou menor custo de transformação. Então a gente vai ver tanto a forma, falar rapidamente como que essas matrizes de substituições foram construídas, né? Os primórdios aí do curso de algoritmos, né? Os alunos vinham com uma vontade enorme de construir uma matriz de substituição própria para poder usar nos próprios alinhamentos. Felizmente isso acabou, porque eu caí nessa onda. Teve um curso que eu tive um maior trabalho e construí com os alunos uma matriz de substituição deles, né, que eles inventaram, né? Vocês vão ver que tem muitas decisões que podem ser tomadas ou devem ser tomadas quando vocês estão ou construindo essa tal matriz ou escolhendo uma que já foi construída. Existem, né, os processos para fazer isso, né, não são complicados, são trabalhosos, mas complicados não são não. Bom, e a gente vai ver esse algoritmo do contexto da programação dinâmica e um terceiro segmento, talvez um quarto também, num terceiro, né, nós veremos, né, uma ideia de como que é feito um alinhamento múltiplo, né? Vocês vão ver, né, que os algoritmos do alinhamento múltiplo são baseados praticamente do alinhamento par a par. Primeiro você faz um alinhamento par a par, né, de todo mundo contra todo mundo, né? Você tem os custos e tem lá uma árvore, né? Quem que você vai alinhar com quem, né? Uma vez que você obteve esse alinhamento, né, você vai tentar, né, fazer um outro alinhamento entre eles, né, entre esses dois resultados dos alinhamentos. E vai fazendo isso sucessivamente. Tem algumas estratégias de refazer essa árvore, mas no fundo, né, vocês vão ver que a gente vai ter que usar algoritmos heurísticos, porque ficaria muito caro buscar uma solução ótima. E essas soluções, né, elas já são todas meio que matizadas por matrizes de scores. O que são essas matrizes de scores? Bruta do modelo simplificado demais de evolução, né? Ela sintetiza muita informação que tem ali, né? E os alinhamentos são muito dependentes dessas matrizes de substituições ou matrizes de scores diferentes produzem resultados completamente diferentes, né? Esse é um problema. Mas
a comunidade tem obtido resultados muito bons usando o que tem, as coisas que estão aí, né? Mas basicamente, né, o que a gente sabe? Se por acaso, olha que loucura isso, eu recuperasse, né? Se a gente recuperar, estou repetindo o que eu falei no início, né? Se nós recuperarmos sequências usando aqueles recursos de máquina de busca, o que são os recursos de máquina de busca? Nós vamos lá, transformamos as sequências de caracteres no Vector Space Model, usando como uma janelinha deslizante, né? E vou anotando quantas vezes aparece cada uma dessas janelas. Muito bem, né? Faça um tratamento disso para tirar o ruído, para que as coisas parecidas fiquem mais parecidas, e use um critério qualquer, né, para achar quem que é similar, né? Quem que é similar para nós, né? Por exemplo, né, quem tem o cosseno mais próximo de 1, né? Vou pegando, uso uma métrica do cosseno. Imagine que eu peguei, né, um banco de dados, isso foi feito, né, muito tempo atrás, pegamos um banco de dados, transformamos numa matriz a partir desse modelo Vector Space Model, aplicamos a decomposição por valor singular, depois retiramos algumas, né, e fomos testar, né, quais que eu recuperaria usando, por exemplo, uma ferramenta que tem um algoritmo muito eficiente, que é o BLAST, né? E o que a gente recupera? Olha, ferramentas completamente diferentes, recuperando praticamente a mesma coisa. Sim, esse resultado é muito interessante, né? Aqui não cabe, não é o nosso caso não é o nosso caso competir com o BLAST, mas, né, a gente recupera similaridades mesmo, né, quando existem deslocamentos de pedaços de sequências, inversões de pedaços de sequências, né? Se por acaso eu andar com uma janelinha para representar a sequência num sentido e depois andar no outro, essa parte que está invertida perde o sentido. Isso é muito importante quando você está buscando similaridades de proteínas virais, etc. Você tem coisas assim muito interessantes que seriam recuperadas dessa forma e que não seriam pelas ferramentas usuais, por exemplo, né? Mesma coisa acontece quando eu tenho um deslocamento, né? Eu tenho uma sequência aqui, por algum motivo, essa sequência foi deslocada, né? E na hora de alinhar, né, eu não vou poder enxergar que essas duas sequências são similares, a menos desse deslocamento, que eventualmente, né, pode não ter implicado numa mudança significativa de estrutura, por exemplo. Mas nos próximos segmentos a gente vai tratar disso. Muito obrigado e até mais.